E aí, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento tecnológico no sistema produtivo. Veremos então como o uso de máquinas, especialmente as simples, influenciou a produtividade em 3 formas de produção: artesanato, manufatura e indústria. Para isso, podemos usar como exemplo a história dos teares. As primeiras roupas produzidas pelo entrelaçamento de fios eram obtidas artesanalmente, por meio de ferramentas simples, feitas com ossos de animais e se destinavam ao uso próprio ou familiar. Com o passar do tempo, os produtos artesanais começaram a ser oferecidos em troca de outras mercadorias ou bens. Houve, assim, o desenvolvimento do comércio e, com ele, a crescente necessidade de aumentar a eficiência da produção, mesmo que ainda realizada de modo artesanal. Para acelerar a produção de tecidos, foram então desenvolvidas máquinas como o tear manual. Muitos teares manuais contavam com polias, tipos de máquinas simples que auxiliavam o artesão em seu ofício. Esse tear produzia a trama dos tecidos, cruzando e entrelaçando diversos fios. A máquina era manuseada por apenas uma pessoa, e o processo de confecção das peças de tecido ainda era lento. Além disso, havia muitas pausas para a manutenção dos teares e para abastecê-los com a matéria-prima, os fios. Aliás, os fios usados como matéria-prima na produção dos tecidos também eram fabricados por meio de uma máquina. Essa máquina, chamada roca, funcionava pelo acionamento de polias. Para atender ao aumento da demanda por tecidos e vestimentas, entre os séculos XIV e XV começaram a surgir oficinas de artesãos em algumas cidades da Europa. Essa procura foi crescendo progressivamente e, assim, começaram a surgir as manufaturas, onde dezenas de pessoas concentradas em um mesmo espaço trabalhavam todos os dias. Os teares das manufaturas ainda eram semelhantes àqueles usados pelos artesãos, apesar de contarem com peças mais refinadas e com a incorporação de outras máquinas simples, como pedais. A produção manufatureira atingiu seu apogeu na Europa entre os séculos XVII e XVIII. Por conta da ascensão da burguesia, que queria cada vez mais bens de consumo e de distinção social, e também pela expansão das atividades comerciais em diferentes partes do mundo, surgiram novas demandas no fim do século XVII e início do XVIII. Buscaram-se, assim, meios de aprimorar os tecidos, investindo no desenvolvimento de novas máquinas e técnicas de produção. Dessa forma, a antiga roca deu lugar à máquina de fiar, que combinava engrenagens e um sistema de polias, aumentando a produção de fios destinados à tecelagem. Foi criado ainda o tear mecânico, que também contava com uma combinação de máquinas simples, como um sistema de polias, engrenagens e alavancas. A nova máquina diminuiu o tempo gasto na fabricação de tecidos, aumentando assim a produção. No início do século XVIII, um dos mais famosos tecelões de Lyon, na França, era Joseph Jacquard. Ele desenvolveu um tear mecânico que usava cartões perfurados. Com esses cartões, os teares eram programados para selecionar fios e controlar movimentos das agulhas durante o processo de tecelagem, o que permitia realizar diferentes desenhos nas peças produzidas. Na segunda metade do século XVIII, as inovações tecnológicas foram a marca do período conhecido como Revolução Industrial, quando a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Muitas máquinas de fiar e teares mecânicos desenvolvidos nessa época foram aprimorados, passando a funcionar com motores a vapor. Aos trabalhadores cabiam as funções de alimentar as máquinas com matéria-prima, controlar sua velocidade e fazer sua manutenção. O tear de Jacquard influenciou o desenvolvimento de outras máquinas para a produção têxtil, principalmente na Inglaterra, e teve um papel decisivo na Revolução Industrial. Com o desenvolvimento da tecnologia para o uso da eletricidade, surgiram os primeiros modelos de tear elétrico, ainda no século XIX. O princípio do entrelaçamento dos fios permanece o mesmo de 8.000 anos atrás. Os teares atuais continuam sendo uma combinação de máquinas simples, como engrenagens, polias e alavancas, mas contam com mais recursos tecnológicos, que criam padrões cada vez mais sofisticados na trama dos tecidos. Além disso, a produtividade deles é bem maior que a dos seus similares da época da Revolução Industrial. Mesmo assim, teares manuais como aqueles usados há mais de 300 anos são empregados ainda hoje em diversas partes do mundo, para a confecção de peças de tecelagem artesanais. Essa forma de produção, que demanda do artesão bastante tempo para fabricar peças exclusivas, agrega valor a seus produtos. Você se lembra do sistema de cartões perfurados da máquina de Jacquard? Esse mesmo sistema seria utilizado no início do século XX como modelo para o desenvolvimento dos primeiros computadores. Mas isso é assunto para outra aula. Até mais!